Santo eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque em meio às turbulências deste mundo, nós temos ao Senhor, nós cremos no teu poder, Pai, nós temos a esperança que só o Senhor pode nos dar. Pai, em nome de Jesus, toma, pois, a direção deste culto, Pai, que nós íamos prestar aqui ao Senhor. Recebe, meu Deus, esse culto como um cheiro suave às tuas narinas, como oferta agradável a ti. Senhor, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas mãos e nos capacita, Senhor, a render a ti uma adoração, um culto agradável ao Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão, ó Deus, participando desse culto, nos ouvindo, ó Deus, e cultuando ao Senhor em seus lares. Abençoa os amigos também que estão também participando deste momento. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, os guarde e que possa receber, Senhor, a adoração que só a Ti é devida. Nós oramos em Teu nome, desde já te agradecemos por tudo. Amém. Nós vamos nesse momento abrir a palavra de Deus no Salmo 91, um salmo bastante conhecido, que sempre conforta muito os nossos corações. Talvez alguns irmãos até falarão de cor, né? Mas o texto diz-nos assim, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei-o num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Convidamos o Ministério de Louvor nesse momento, para juntos louvarmos ao Senhor, que nesse salmo nós vemos como Ele cuida do seu servo. Nós somos guardados e protegidos à sombra do Onipotente. A palavra de Deus diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então é esse Deus que nós vamos exaltar, esse Deus que é grande, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos guarda à sombra das suas asas e que nos livra dos ataques do inimigo, nos concede vitória em meio às dificuldades. Esse Deus grande nós iremos exaltar. Grande é o Senhor.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós queremos o nome do Senhor engrandecer e agradecer pelas obras do Senhor nas nossas vidas. E nesse momento, né, em que nós estamos em campanha de missões, eu trouxe aqui 2 projetos missionários que têm, assim, abençoado muitas vidas e servido para o engrandecimento do nome do Senhor. E o primeiro projeto é o projeto Lar da Paz. Surgiu no ano de 2000, em um lugar, um país no sul da Ásia, e lá os missionários Camila e Charles Marques, eles têm trabalhado, né, e presenciado ali o poder transformador de Jesus na vida de meninos e meninas que passaram por traumas e inúmeras experiências dolorosas em seus poucos anos de vida. O objetivo do projeto Lar da Paz é proteger as crianças do tráfico humano, do abuso sexual, da mendicância, do abandono, da negligência, da escravidão que sofrem
na sociedade devido ao sistema de castas, que é, né, um sistema que divide a sociedade em hierarquia, pela classe social, pela hereditariedade familiar, pelo trabalho, pela religião. Então, é um sistema extremamente, né, exclusivo, que exclui as pessoas, né, e bane as pessoas da sociedade. Então, as castas têm como principal característica a segregação social. E nós, né, vemos nesse projeto que aqui toda criança que ingressa no Lar da Paz, ela é recebida como um novo integrante para fazer parte de grande família formada por missionários, voluntários e por crianças, né, resgatadas dessa sociedade. Lá elas podem assistir TV, jogar videogame, ler livros, né, participar de passatempos para a sua faixa etária. Elas também aprendem ensinamentos bíblicos que direcionam para uma vida nos caminhos de Deus. A esperança que move o Lar da Paz é que as crianças cresçam e façam a diferença na sociedade. E muitos já deixaram o projeto após se formarem na universidade, e alguns até já são casados. Então, esse projeto, meus irmãos, é um projeto maravilhoso. Por quê? Porque ele atinge crianças em uma faixa etária, né, importante das suas vidas, onde elas são preservadas da escravidão, do tráfico humano, do abuso sexual, né, desse sistema que faz exclusão e maltrata essas crianças, que muitas vezes são extremamente traumatizadas e têm suas histórias de vida totalmente, né, maculadas por conta desse sistema do local, do país onde vivem, no sul da Ásia. Então, esse projeto onde esses missionários estão, os missionários coordenadores são a irmã Camila e Charles Marques. Eles estão coordenando esse projeto e nós cremos que esse projeto tem abençoado muitas vidas, como nós podemos ver aqui o testemunho deles, dizendo que muitas crianças que passaram por lá hoje já conseguiram se formar, se casar, com valores embasados na palavra de Deus. Hoje conhecem os ensinamentos da palavra e têm suas vidas pautadas nessa palavra, porque um dia Deus levantou ali missionários para ensinar aquelas crianças. Um dia Deus levantou a mim, a você e a todos os seus servos para apoiar missões como essa. Então, esse projeto, né, nós estaremos nesse momento orando pelo projeto Lar da Paz, né, e também vamos estar orando, né, pelo nosso país. Nós percebemos e vivemos um momento de crise no nosso país, né? O Brasil tem vivido momentos complicados, né, em termos de saúde, em termos de economia. Nós temos visto aí muito desemprego, muitas pessoas à margem da sociedade. Por quê? Porque muitas vezes não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem de onde tirar seu sustento, né? Nós temos visto aí muitos sem poder também estar frequentando as escolas. Então, inúmeras dificuldades, e nós precisamos orar pela nossa nação. A Bíblia diz assim, né? Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E também disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é tempo do povo de Deus se voltar para clamar ao Senhor pela nação brasileira, por essa nação que pisa a planta dos nossos pés e por todo mundo, né, que tem vivido essa pandemia. Que Deus do alto céu se incline para nós e realmente venha estar, né, agindo e sanando essa pandemia e todos esses conflitos. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor
pode todas as coisas. Então, nós vamos orar. Nesse momento, eu convido a irmã Marinês para estar aqui à frente, dirigindo essa palavra de oração por esse projeto Lar da Paz e pela nação brasileira, para que Deus, em sua infinita bondade, graça e misericórdia, nos favoreça e nos socorra, né? Que nós possamos realmente contemplar as misericórdias do Senhor sobre a nossa nação. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, Senhor, e te exaltamos, Pai, nessa hora, porque Tu és o nosso Deus, Senhor, Tu és o nosso Senhor. E nós te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Crendo, ó Deus, que os Teus olhos estão sobre nós neste momento, que os Teus ouvidos também estão abertos ao clamor que é feito neste lugar, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, porque fomos resgatados e hoje somos Teus filhos, Senhor. E nós te podemos clamar em todo o tempo. E nesse momento elevamos o nosso clamor a Ti, porque sabemos que do Senhor é que vem o nosso socorro. Do Senhor é que vem a resposta. Do Senhor é que vem o alívio. E em Teus braços, Senhor, nós encontramos descanso em meio às lutas e dificuldades dessa vida, Pai. Ó Deus, nós te bendizemos, porque Tua palavra nos diz que nós não devemos turbar o nosso coração, mas crer em Deus e crer em Jesus Cristo. E é nesse nome que nós fazemos menção nesta hora, Pai, para que Tu possas estar indo de encontro, ó Deus, às necessidades de cada um, ó Deus, do nosso país, Senhor. Tu sabes, ó Deus, de muitas dores, aflições que muitos têm passado neste momento, Pai. Que Tu és aquele que traz o refrigério ao coração. Ó Deus, no mundo nós teremos aflições, a Tua palavra nos disse, mas é para, em meio a esses momentos de dificuldades, nós sabemos termos bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. E nós cremos que Tu nos concederá a porção diária, Pai, para que possamos estar prosseguindo. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, para que não venhamos, ó Deus, a desfalecer em meio à caminhada, mas que a nossa fé esteja viva em Ti, sabendo que fiel é aquele que prometeu, e as aflições dessa vida não se compararão com as glórias que há de vir. E como igreja do Senhor, meu Pai, que Tu possa estar nos revestindo de unção, de autoridade, para que possamos apregoar a Tua palavra com ousadia a todos que estiverem ao nosso redor, porque fomos chamados para proclamar as boas novas de salvação, para proclamarmos a esperança viva que há em Jesus Cristo. Ó Deus, e nessa fé, Pai, nós consagramos o nosso país a Ti. Nós colocamos diante do Senhor todas as autoridades constituídas, Pai, para que possa, Deus, estar exercendo as suas funções de maneira que venha trazer benefícios, ó Deus, para a população. De maneira, Senhor, que possa estar agindo, ó Pai, para que o povo venha ter dias diferentes, Senhor. Clamamos pela Tua intervenção, Senhor, também em meio a essas dificuldades que estamos vivenciando nesses dias, Pai. Sabemos que do Senhor é que vem o nosso socorro. E tão somente esperamos silenciosamente em Ti. Ó Deus Santo e Deus bendito, também neste momento, meu Pai, quero colocar diante do Teu altar o projeto Lar da Paz. Nós Te louvamos pelos Teus servos que se levantaram ali naquele lugar, Senhor, para estar propagando a Tua palavra a esses pequeninos que vão crescendo no conhecimento e da graça do Senhor. Que Tu possa estar fazendo prosperar cada dia mais. Que vidas, Senhor, que adentrarem aquele lá, Senhor, que adentrarem esse projeto, possa estar saindo, a Deus, de maneira transformadora. Porque nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a transformação da vida de todo aquele que em Ti crê. Que a cada momento eles possam ter um encontro real e verdadeiro contigo, Senhor, e tenham as suas vidas transformadas. Dá direção, Senhor, para cada missionário que está atuando, ó Deus, no campo mundial. Conduz, revigora a sua fé, a sua esperança. Guia-os, Senhor, para que tudo que venham fazer sejam bem-sucedidos, ó Pai, e o Teu nome seja glorificado. Porque a nossa vontade como servos Teus, Pai, é em todo o tempo, em tudo que viemos fazer, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Continua conosco, nos guiando, ó Deus, é o que Te peço, e já Te agradeço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos estar tendo um momento missionário, né?
nosso tema é Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Então, esse tema, meus irmãos, é desafiador para nós, enquanto servos do Senhor, vivermos esse poder de transformar vidas, lugares, realidades, situações, através do poder de Deus que em nós habita. Então, nós temos em nós a oportunidade, né, dada por Deus, de fazer a diferença. Deus nos concedeu o seu Espírito Santo. E nós, em campanha de missões, podemos ir, né, porque todos nós somos missionários. Podemos também orar, porque as nossas orações, elas chegam a lugares, né, alcançam vidas, pessoas, situações. Por quê? Porque elas chegam ao trono da graça do Senhor e Deus alcança onde nós não podemos alcançar. Mas também nós podemos contribuir com missões, né? Então, assim, eu não sei como Deus tem tocado no seu coração para que você contribua com missões, né? Mas teve, semana passada, no sábado passado, teve a campanha do Desapega. Eu sei que muitos participaram, mas nós estamos ainda em busca de alvo de missões, né? Então, nós precisamos alcançar, ultrapassar o nosso alvo de missões. E nós, para isso, precisamos também nos disponibilizar a contribuir. Então, dê o seu melhor. Nós precisamos dar não apenas aquilo que nos sobra, não aquilo que não vai nos fazer falta, mas aquilo que de melhor nós temos para contribuir para o reino de Deus. Às vezes, aquilo que para a gente, né, é algo que a gente pode abrir mão para abençoar, para outro é essencial, né? Então, nós precisamos realmente pensar de que maneira eu posso ajudar o meu irmão que está longe no campo missionário, em missões mundiais, em lugares onde talvez eu jamais irei, mas ele está lá fazendo a obra do Senhor. Então, nós precisamos orar e pedir ao Senhor, inclina, Pai, nosso coração, para que nós possamos dar o melhor, contribuir com o melhor. Eu sei que a situação é difícil, né? Nós temos vivido dias difíceis, dias de desemprego, dias de dificuldade para muitas famílias. Mas assim como aquela viúva, né, ela foi capaz de dar o pouco que tinha e o Senhor multiplicou, né? Assim também somos nós. Nós podemos dar ao Senhor aquilo que temos de melhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Eu não sei quanto, né? Mas eu sei que Deus tem dado a cada um de nós a possibilidade de contribuir. Se não financeiramente, mas orando, fazendo missões. Então, que nós possamos nos mobilizar e que realmente o reino de Deus seja abençoado, né, através das nossas ofertas, das nossas orações, né, e da nossa contribuição, cumprindo o nosso papel de servos proclamadores da boa palavra de Deus. Aqueles que ainda não entregaram sua oferta podem estar entregando nas classes, entregando também a irmã Vera, né? Alguns irmãos que estão nessa responsabilidade. Na classe dos jovens, eu estou na responsabilidade juntamente com o irmão Jackson. Na classe das mulheres tem a irmã Janice, a irmã Cris, a irmã Carol e tantos outros irmãos, né, que estão aí com esses envelopes. E nós vamos sim, com fé em Deus, levantar uma oferta expressiva para a glória do Senhor, para que vidas sejam abençoadas, para projetos como esses maravilhosos continuem avançando e abençoando outras vidas. Nós temos nesse momento, né, então, um momento de recitarmos mais uma vez o tema, a divisa, e nós vamos estar observando o vídeo com o hino de missões, que é um hino que tem uma letra muito linda e profunda. Então, o tema, viva o poder de transformar, e a divisa que está lá em 2 Timóteo 1,7 nos diz:
pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então vamos ouvir nesse momento a canção do hino de missões mundiais. Que letra tremenda esse hino traz para nós, né? Nós somos alcançados pela graça de Deus. Ele diz, pelo poder do Espírito, não por obras, mas pelo seu poder. E aí ele declara, queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus, do testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. E ele continua dizendo assim, lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Então, meus irmãos, nem as dificuldades, nem as aflições, nada pode nos impedir de proclamar essa palavra que gera vida e transformação. Por isso ele diz, viva, Jesus é poder. É vida para todo o que crê. Glória a Deus por essa sua maravilhosa palavra. E nós temos aqui um outro projeto missionário, conhecido por nome de Tenda de Brincar. O projeto Tenda de Brincar, né, foi uma proposta elaborada e aprimorada e teve seu surgimento definitivo em 2017. As 130 crianças que participam desse projeto
são refugiadas, vítimas da guerra e da perseguição. E o perfil delas varia entre as que cresceram e as que nasceram no campo de refugiados, que surgiu em 2011. Por esse contexto, muitas delas não têm perspectiva de futuro ou esperança e carregam vários traumas psicológicos e emocionais. O objetivo da tenda de brincar não é necessariamente a educação das crianças no sentido de letra, né? De atividades específicas na educação infantil, mas atividades lúdicas que são realizadas para que as crianças possam desenvolver-se melhor em sociedade e aprendam a lidar com seus traumas. Atualmente, a missionária coordenadora é a missionária Ana Santiago e há mais 4 professoras com ela que foram treinadas e 2 que atuam na área de segurança. Essas 6 pessoas compõem a equipe, né? E o campo de refugiados está em um contexto de assistência de organização mundial e é controlado por nacionais. Um país de maioria muçulmana e islâmica, portanto, não há possibilidade de pregar o evangelho de Cristo de forma aberta. Contudo, as crianças aprendem valores e princípios bíblicos. Então, nesse projeto, apesar das crianças não poderem ser de forma tão aberta evangelizadas, mas elas são tratadas emocionalmente, são melhor lapidadas, digamos assim, para viver em sociedade, e são ensinadas a essas crianças, passado a essas crianças, valores da palavra de Deus, assim também como no lar da paz. E ele diz assim, aos poucos, a vida de cada uma delas é transformada através dos ensinamentos do Evangelho e do cuidado e atenção que recebem. E isso já é percebido pelos pais e familiares que têm seus filhos e filhas como integrantes do projeto Tenda de Brincar. Dessa forma, o trabalho missionário também é realizado por esses adultos, abrindo a possibilidade de compartilhamento integral do Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos orar também pelo projeto Tenda de Brincar, que é um projeto que ajuda as crianças, né, no sentido emocional, no sentido de trabalhar crianças que vivem nesse contexto de refugiadas, né, em um contexto de guerra. Então, elas precisam realmente desse apoio. Não apenas elas, através delas, toda a família é abençoada. Eu convido o irmão Marquinhos, nesse momento, para orar ao Senhor pelo projeto Tenda de Brincar, pela missionária Ana Santiago e todos os demais componentes desse projeto, e pelas crianças, né, que estão nesse projeto. São 130 crianças, então, né, que participam desse projeto, e também que o irmão Marcos esteja orando, né, pela nossa irmã Regina, pelo nosso irmão Lindolfo, pela nossa irmã como é o nome? Judite, que está, né, enferma, também sempre sente dor, a irmã Wanda, o irmão Keké, que está em tratamento. Nós precisamos orar pela irmã Alieude, carente das nossas orações, a irmã Alieude, nós precisamos clamar pelo amigo Danilo, que está ainda internado no hospital, sempre, né, pedindo orações dos seus familiares. Então, que nós estejamos orando pelo Danilo também, e por todos os nossos irmãos. Talvez eu não citei aqui seu nome, mas o irmão que está enfermo, Deus conhece a sua necessidade, e nós estamos assim nesse momento, né, clamando ao Senhor pela sua vida. E também pedimos oração, né, pela irmã Priscila e toda a sua família, que o Espírito Santo de Deus esteja consolando, confortando os seus corações, né, por causa da partida do irmão pastor Sodré, né, que foi promovido para a glória, mas a saudade dos familiares, né, que o Espírito Santo esteja confortando cada coração. O irmão Marquinhos estará orando nesse momento. Oremos.
Santo Eterno Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui na Tua presença, Senhor. Sou extremamente grato, Senhor, por ter essa oportunidade de estar aqui, Senhor, para Te louvar, Te adorar, engrandecer o Teu santo nome, meu Pai. Não tem lugar melhor do que estar aqui na Tua presença, meu Pai. Nos usa, continua nos usando cada vez mais e mais, Senhor, para que a gente possa Te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade, meu Pai. Continua também usando a Tua serva Poliana, Senhor, que ela possa ser boca, meu Pai, que ela possa trazer a Tua palavra, Senhor, que a gente não possamos ser somente ouvinte, mas também que a gente possa ser praticante da Tua palavra cada dia mais e mais, Senhor. Nesse momento eu Te apresento, Senhor, esse projeto que foi citado pela irmã Poliana, Tenda de Brincar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando esse projeto grandemente, meu Pai, e a missionária também, Ana Santiago, e todas as outras irmãs também que auxilia ela nesse projeto, todas as outras missionárias, meu Pai. Que o Senhor esteja orientando ela, cada uma delas, dando sabedoria, dando entendimento, Senhor, a Tuas servas, Pai, para que elas possam orientar aquelas crianças, meu Pai. Sabemos que muitas daquelas crianças, Senhor, nasceram em lares que é marcado por guerras, Pai, ali naqueles países, Senhor. Que o Senhor esteja orientando aquelas crianças da melhor maneira possível, meu Pai, para que elas sejam trabalhadas da melhor forma, para que elas possam crescer da maneira correta nas sociedades ali em que elas estão inseridas, meu Pai. E que elas possam também, meu Pai, nascer com a Tua palavra, Senhor, que a palavra possa ser plantada ali no coração delas, meu Pai, para que elas possam testemunhar para outras crianças também e outras pessoas, meu Pai, sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre o Teu amor, meu Pai. Abençoa grandemente o Teu povo ali, os missionários que estão nos campos empenhados, meu Pai, em fazer a Tua obra, meu Pai. Tome Tuas santas mãos nesse momento, meu Pai. Cada um aquelas pessoas que se encontram enfermas, meu Pai, que se encontram em necessidade, meu Pai, de cura nesse momento. Sabemos que aquilo que para os médicos aqui na terra é impossível, para o Senhor não é, meu Pai. O Senhor tem um poder para curar cada pessoa. Vai em encontro nesse momento do irmão Lindolfo, Judite, meu Pai, a irmã Regina também. Tome Tuas santas mãos também, meu Pai, cada outros irmãos também. Eu não consigo gravar todos os irmãos nesse momento, mas o Senhor sabe, meu Pai, aqueles que se encontram em necessidade, meu Pai, de cura, que precisa da Tua cura nesse momento, Senhor. Vem com a Tua cura sobre cada irmão nesse momento. Vem com o Teu bálsamo, meu Pai. O Senhor tem um poder para curar. Por isso, entregamos em Tuas mãos, meu Pai, e confiamos que o Senhor tem um poder para fazer, meu Pai, e para curar, meu Pai. Tome em Tuas santas mãos também a família pastoral. Conforta cada um deles, a irmã Priscila, o pastor e toda a família deles nesse momento, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que nada acontece por acaso, em tudo o Senhor tem um propósito. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai, e que seja feita a Tua vontade, meu Pai. Conforta todos os familiares da irmã Priscila, do pastor nesse momento. E, enfim, meu Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Amém. Amém. Que Deus esteja também abençoando, né? Os nossos irmãos idosos que não estão podendo vir aos cultos. Nosso irmão Lacerda, nosso irmão Otávio, a irmã Paixão, a irmã Terezinha e tantos outros irmãos, a irmã Judite, que idosos e por conta de algumas outras dificuldades não estão podendo vir aqui, por causa da própria pandemia. Que o Senhor esteja abençoando e guardando os irmãos. Recebam assim o nosso abraço caloroso. Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor para juntos entoarmos duas canções que falam profundamente aos nossos corações. Uma delas a gente engrandece ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. E a outra música diz que nós viemos aqui para entregar ao Senhor a nossa vida como oferta, sacrifício, cheiro suave ao Senhor. Então louvemos juntos, onde você estiver, juntamente conosco. Vamos entregar para Deus essas canções que realmente expressam aquilo que nosso coração tem a falar para Ele.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a nossa rocha, Pai. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer.
Glória a Deus. Que a cada dia o desejo do nosso coração seja estar cada vez mais apegado ao Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que é a divisa da nossa campanha de missões, no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz-nos assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez, nos quedar diante da Tua presença e te pedir, Pai, em nome de Jesus, ministra mais uma vez, com amor, com graça, Deus, com misericórdia a cada um dos nossos corações. E, Pai, de verdade, Senhor, que nós possamos nos humilhar diante de Ti, que nós possamos, ó Deus, nos quebrantar diante de Ti e realmente, Senhor, buscar agradar o Teu coração. Que nós sejamos, ó Deus, realmente, meu Pai querido, servos e servas, que o Senhor possa usar para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, fala conosco nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, toma, pois, a direção desse momento. Que nossos corações e a nossa mente se inclinem a Te ouvir e que possamos Te obedecer. Em nome de Jesus, essa é a oração que Te faço nesse momento. Usa-me para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, ele nos desafia, né? Ele diz: Deus não nos deu espírito de temor, né? E é o que nós mais vemos nesse mundo. Nós temos medo de muitas coisas. Hoje em dia, nós temos medo de viver, temos medo de morrer, temos medo das dificuldades, dos problemas, das adversidades. E nesse contexto em que Paulo chama a atenção de Timóteo: olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Pensa, Timóteo, que você recebeu esse poder, né, que você recebeu do alto esse revestimento e que você não pode temer as adversidades, as circunstâncias, as dificuldades por proclamar o reino de Deus. E assim como o Senhor advertiu a Timóteo, né, através da vida de Paulo, né, eu separei aqui alguns versículos que nos mostram que assim como Timóteo, Paulo, Pedro, Tiago, João e tantos outros foram revestidos não do espírito de temor, mas do espírito de poder, de amor e de moderação, nós também, assim, temos esse grande privilégio. A palavra de Deus nos diz no versículo 12 e 13 de João, capítulo 1, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Em Efésios 1, versículo 13, a palavra vai nos dizer: em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E ainda, 1 Coríntios 6, versículo 19, a palavra nos adverte de que nós que cremos, que fomos selados com esse Espírito, que nascemos não da carne nem do sangue, mas nascemos de Deus. Ele diz assim: vocês são templo do Espírito Santo. Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse poder, esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, habita em cada crente, em cada servo, em cada serva do Senhor.
Por isso ele diz: olha, Timóteo, Deus não te deu o espírito de temor, de medo, para que você recue na obra de Deus, para que você deixe de anunciar o evangelho. Não. Deus te deu o espírito de poder. E esse espírito, meus irmãos, habita hoje também, assim como esteve na vida de Timóteo, nas nossas vidas, nos nossos corações. E a palavra de Deus vai nos advertindo que o Espírito nos confere poder para enfrentarmos as mais adversas circunstâncias do nosso ministério. Ministério? Aí você pode pensar assim: mas eu não sou pastor, mas eu não sou missionário. Mas sim, meus irmãos, todos nós temos um ministério. Porque se somos servos do Senhor, temos um ministério, somos mordomos do Senhor, somos seus servos e, portanto, precisamos exercer esse ministério que é o de ide, pregai o evangelho a toda criatura. Antes de qualquer título que nós tenhamos nesse mundo, antes de ser enfermeiro, psicólogo, advogado, engenheiro, seja lá o que for, dona de casa, antes de qualquer coisa que possamos desempenhar aqui, precisamos pensar: somos sacerdócio real, somos ministros do reino, que não é esse reino desse mundo, é o reino celestial. Então, como eu tenho executado o meu ministério? Como eu tenho exercido o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos, aqui nesse mundo, num contexto ao qual estou inserido? Timóteo estava inserido no contexto dele, e lá ele passou dificuldades, aflições, que hoje, cada um de nós, não diferente de Timóteo, mas nós passamos também dificuldades e aflições. Eu não sei qual é a sua aflição, nem qual é a sua dificuldade, no seu lar, no seu trabalho, na sua rua onde você mora. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: há poder em nós para executarmos o ministério de Cristo. Então, diante disso, nós não podemos nos acovardar. Às vezes a gente deixa de anunciar o evangelho ao colega de trabalho. Porque eu vou começar a ser perseguida no meu local de trabalho, porque vão achar isso, vão achar aquilo, porque depois vão me apontar qualquer coisa que eu fizer. Não foi esse espírito que o Senhor deu para nós. O Senhor nos deu um espírito de poder, um espírito de fortaleza, ou seja, esse espírito nos fortalece. A palavra de Deus em Atos 1:8 vai dizer que os discípulos foram revestidos do poder. E assim como eles, nós também fomos revestidos de poder para pregar e anunciar o evangelho do reino a toda criatura. Não podemos, diante das dificuldades, sucumbir, nos amedrontar. Precisamos, meus irmãos, usar. Hoje nós temos as redes sociais e pouco utilizamos para anunciar o evangelho de Cristo. Postamos fotos, anunciamos como estamos vivendo, dizemos o que comemos, dizemos o que vestimos, dizemos a música que gostamos, mas não anunciamos o evangelho do reino. E esse é um instrumento que nós podemos usar, é uma das coisas que nós podemos usar para a glória de Deus, para exercer o ministério, para proclamar as boas novas. A palavra de Deus diz assim, que Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo disse isso? Porque ele disse: eu aprendi a viver contente, eu aprendi a passar toda e qualquer situação. Por quê? Porque Paulo era bonzinho? Porque Paulo era melhor do que eu e você? Não. Porque Paulo não se deixou vencer pelo medo, pelas dificuldades, pelas circunstâncias. Ele se fortaleceu em Cristo. Ele abundou em espírito, esse espírito que concede poder, força para vencer as adversidades. E nós não podemos olhar as circunstâncias, como Pedro naquele momento em que
desafia Jesus a deixá-lo andar sobre as águas, quando nós olhamos para as circunstâncias, nós sucumbimos. E era o que Timóteo estava fazendo. E aí Pedro diz: olha, Timóteo, desperta o dom de Deus que existe em ti. Olha, Timóteo, não olha para as circunstâncias, não olha para as dificuldades, não olha para aquilo que você está temendo que pode acontecer. Olha para Cristo, desperta o dom que há em ti. E, meus irmãos, como nós temos precisado despertar o dom que há em nós, o dom do Espírito de Deus. Nós precisamos despertar. Precisamos, como Paulo, não temer as adversidades, mas dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus quiser que eu passe pela dificuldade, eu posso passar pela dificuldade e ser vencedor. Eu posso passar pela falta, eu posso passar pelo deserto, eu posso subir a montanha. Por quê? Porque Deus me deu o espírito de poder. De poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É esse espírito que habita em mim. É esse espírito que habita em todo aquele que crê, que recebe, que nasce não apenas da carne e do sangue, mas de Deus. E ele diz assim: o Espírito também, né? O Espírito de Deus é também um espírito de amor. O amor que o Espírito nos dá deve ser direcionado a outros indivíduos. A todo momento nós observamos que toda a Bíblia ela é recheada de exemplos, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, a vida de Jesus, o ministério de Jesus e pós a vida de Jesus. Nós vemos como as pessoas são usadas por Deus para demonstrar amor, para demonstrar e abençoar vidas. Tivemos aqui a irmã Lília pregando sobre aquela jovem serva da mulher de Naamã, que naquele momento não pensa que ela era cativa de uma outra nação e age com desamor, ou com ódio, ou com revolta. Não, ela age com amor, ela anuncia àquela pessoa que pode ser a salvação para aquele seu Senhor. Então, assim como vemos também em tantos outros, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando como Paulo e Silas chegam ali, né, ao templo Formosa, e naquele momento tem um mendigo pedindo esmola, e eles dizem assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta-te e anda. O que era que eles tinham? Eles tinham poder, eles tinham amor, eles tinham o poder vindo de Deus. E nós precisamos também amar o outro, precisamos demonstrar esse amor que nos faz enxergar a necessidade. Jesus estava chegando naquela comunidade de gadarenos, e para muitos, aquele homem endemoniado era alguém que ninguém queria chegar nem perto, ele vivia nos sepulcros. Mas Jesus tem compaixão daquele homem, Jesus contempla aquele homem, e aquele homem é transformado. Esse amor de Deus em nossos corações nos faz enxergar além do que humanamente podemos ver. Nos faz enxergar além do que os nossos olhos humanos podem contemplar. E às vezes com os nossos olhos humanos nós enxergamos apenas a dificuldade, apenas o problema, apenas aquele coração endurecido, aquela pessoa drogada, aquela prostituta, aquele endemoniado. Mas com os olhos de Deus nós possamos enxergar naquele ser humano alguém por quem Jesus morreu na cruz. Alguém que Jesus ama, alguém que pode ser alvo da minha e da sua oração, que pode ser alvo da minha e da sua investida em evangelismo, em jejum, para que aquela alma seja liberta, para que aquela alma seja salva.
Nós precisamos demonstrar esse amor. Foi esse espírito de amor que o Senhor implantou em nossos corações. E ele diz assim, também nos deu espírito de moderação, de equilíbrio. E nós precisamos exercitar esse autocontrole. Precisamos dominar-nos. Por quê? Porque a nossa carne milita sempre contra o nosso espírito. Então nós precisamos refrear, precisamos ter domínio próprio, precisamos ter autocontrole. Para quê? Para que nós não venhamos dar mais vazão à carne, para que nós não venhamos a deixar nos dominar pelos desejos carnais. A palavra de Deus diz que nós devemos ter domínio próprio. E eu achei super interessante quando eu li essa frase que diz assim: devemos usar nossos dons, capacidades, habilitações em momentos e situações realmente apropriadas. Sabe por quê, irmãos? Naquele momento em que viveu Paulo, em que viveu Silas, em que viveu todos aqueles servos do Senhor, existiam inúmeras pessoas que com certeza tinham inúmeras necessidades e muitas delas foram alcançadas, muitas delas experimentaram o poder de Deus. Mas eles precisaram ter equilíbrio, eles precisaram saber se deixar levar pelo Espírito a direção, o lugar onde eles deveriam ir para executar o seu ministério, para fazer valer o seu dom, para que eles pudessem ser bem interpretados, para que eles pudessem ser bem compreendidos. Eles souberam usar aquilo que Deus deu para eles de maneira equilibrada. E nós precisamos também desse equilíbrio, precisamos dessa moderação, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me orienta, Senhor, até para usar os dons que o Senhor me deu, eu preciso ter moderação. Já pensou, irmãos? Minha irmã Marinês aqui tem um dom lindo de cantar, mas se para ela exercer esse dom, ela tivesse que humilhar o outro irmão, ou tivesse que pisotear um outro, isso não agradaria a Deus. Então nós precisamos dominar, ter moderação, ter equilíbrio quando vamos fazer a obra do Senhor. Isso nós precisamos pensar. Às vezes nós queremos fazer, mas não pensamos a maneira como vamos fazer. E isso faz toda a diferença. Queremos evangelizar, mas eu não me preparo para como fazer isso. Isso faz a diferença. Deus te deu, está à sua disposição, à minha disposição, o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos buscar do Senhor como exercer cada dom, cada habilidade, tudo que o Senhor nos tem colocado à disposição como mordomos dele. Nós precisamos saber como fazer. E ele nos deu também esse espírito de equilíbrio. Então, meus irmãos, pensando em Deus nos deu esse espírito de poder, amor, equilíbrio. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí eu fiquei a me perguntar, por que hoje, pouco temos visto o transformar de Deus? Por que muito pouco, muito rasamente, nós temos experimentado vidas sendo transformadas em abundância, lugares sendo impactados pela glória de Deus? Porque nós somos ainda aqueles a quem o Senhor adverte assim: olha, não extingais o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo está dizendo assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Nós precisamos, meus irmãos, despertar esse Espírito que em nós habita. Não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus, anulá-lo, apagá-lo, não nos submeter a Ele. Quantas não são as vezes que nós impedimos o agir de Deus porque não nos submetemos ao Espírito que em nós habita? Porque nós o apagamos, o anulamos, porque não damos voz ao seu Espírito que fala constantemente a cada um dos nossos corações. A palavra de Deus diz assim, que há revestimentos que precisamos ter.
Nós precisamos nos revestir do poder de Deus. E aí ele diz assim, em Romanos 13, versículo 14, diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Muitos de nós não somos revestidos, não somos abundantes em espírito, no poder do Espírito, porque muitas vezes não sabemos dominar as vontades da nossa carne. Não crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências. Vivemos da maneira que queremos e desejamos e achamos, sem dar voz ao Espírito de Deus. E dessa forma nós anulamos, extinguimos a ação do Espírito através das nossas vidas. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos ser vigilantes, porque quando estamos iminentes para anunciar a palavra de Deus, vem uma determinada situação que nos faz dar vazão à carne, e com isso o pecado, e com isso nos impede de anunciar a palavra. Estejamos atentos para não impedir o agir do Espírito através de nós. E a palavra de Deus vai nos dar, assim, uma instrução tremenda sobre isso. Em Efésios, a palavra vai nos dizer assim, Efésios 6, do 10 ao 18, diz assim: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele exorta, portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ele não diz assim, ó, tenham medo do dia mau. Não, ele diz assim, resista ao dia mau. Agora, como é que nós vamos resistir ao dia mau? Como é que de verdade vamos experimentar o poder de transformar? Quando nós fazemos o que a palavra de Deus diz assim, ó, estáis, pois, tendo cingido seus lombos com a verdade, e vestidos a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica pelos santos. Nós precisamos orar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, que é o nosso escudo, que protege o nosso coração. Nós precisamos desse capacete, que é fortalecido por essa palavra. A igreja hoje tem pouco desfrutado do poder de transformar. Por quê? Porque não temos vivido o poder de transformar. Porque temos muito pouco usufruído, usado as armaduras de Deus para realmente nos revestir do Espírito. E o Espírito fica apagado, sem poder de ação nas nossas vidas, porque não damos liberdade ao Espírito. Habita em nós, mas nós o extinguimos, nós o anulamos com as nossas próprias vontades, com os nossos muitos afazeres, não nos dedicando à oração, não nos dedicando a conhecer a Deus. Sabe, irmãos, essa pandemia nos ensinou muito. E uma das coisas que ela nos ensinou é que a vida passa. Quando nós menos esperamos, ela passa. E é por isso que nós precisamos nos aprofundar nessa palavra, porque ela nos garante vida eterna. Porque em Cristo
nós temos garantia de vida eterna. E quando tudo isso aqui passar, nós estaremos com Ele. Vivemos esse mundo tão agoniado, tão atribulado, é uma coisa, é outra, uma coisa, é outra, e não temos tempo para aquilo que é essencial. Tudo vai passar, o meu emprego, o seu emprego, a sua escola, a sua família, a sua casa, os seus afazeres, tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus não. Mas a vida que nós temos com Deus é eterna. E as contas que iremos prestar também são eternas. E essa campanha vem nos desafiar a dizer assim, olha, viva o poder de transformar. E para isso, revista-se do poder de Deus através do conhecer ao Senhor, do intimidade com o Senhor. Nós precisamos orar, clamar, buscar a palavra. E ele diz assim, revesti-vos, pois, de amor e de moderação. Olha o que nos diz Colossenses 3, versículos 12 a 14, diz assim. Capítulo 3, versículo do 12, diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E diz assim, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, quem era aquele que mais amou aquele homem? O samaritano. Aquele que foi capaz de, naquele momento, dar àquele homem o que precisava. Fechar aquela ferida. Dar àquele homem aquele socorro. Quantas vidas estão aí fora precisando de socorro? E como nós temos amado essas vidas, meus irmãos? Quando eu olho para esses projetos aqui, irmãos, para eles isso aqui é desafiador. Desafiador. Porque eles estão em países onde a palavra de Deus não pode ser pregada. Eles usam de inúmeras estratégias para ensinar princípios bíblicos, mas não podem falar abertamente do evangelho do reino. E o que é que eles fazem? Tenda de brincar, lar da paz, estratégias, projetos. Agora, o que eu pergunto aqui aos irmãos, a começar em mim, que estou aqui, que faço parte dessa comunidade, o que é que nós temos feito com a liberdade que temos em Ubaitaba de anunciar o evangelho do reino de Deus? Que projeto, meus irmãos, nós temos desenvolvido? Será que não tem bairros aqui com crianças carentes que nós podemos desenvolver projetos? Será que não tem idosos e pessoas em vulnerabilidade para que possamos desenvolver projeto? Não podemos parar, meus irmãos. O Senhor nos chama para que nós possamos transformar. Não é espírito de medo que Deus nos deu. Nós tínhamos ali a casa Normandão. Podemos, meus irmãos, temos o espírito de poder. Podemos fazer muito mais para o reino de Deus. Podemos fazer o reino de Deus crescer na nossa cidade. Quem sabe até no nosso estado, no nosso país. Mas nós precisamos começar em Jerusalém, onde nós estamos. Quais projetos? Nossa igreja tem 96 anos. Quais projetos nós temos para apresentar, para abençoar, para dizer assim, vidas, 30 crianças, 20 crianças, uma criança, meus irmãos, que nós estejamos tirando das drogas, que nós estejamos tirando da prostituição, do abuso, da vida vã. É para a glória de Deus, e isso impacta o reino. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer assim, você vai se envolver nesse negócio de impacto evangelístico, você não sabe as retaliações que pode vir. E aquilo me deu um medo, depois eu pensei, não posso ficar assim. E hoje nós temos frutos, e nós podemos desenvolver outros projetos.
Nós precisamos clamar ao Senhor, que desperte em nós o dom que o Senhor nos deu, o seu Espírito que em nós habita. Precisamos clamar e despertar-nos enquanto igreja para viver o poder de transformar, porque em nós habita o Espírito de poder, de amor e de moderação. Nós precisamos desenvolver maneiras de impactar a nossa cidade, maneiras de transformar as vidas que estão ao nosso alcance. E através de nós, das nossas contribuições, alcançar vidas que estão longe de nós fisicamente, mas não estão longe da nossa contribuição e não estão longe da nossa oração. Façamos o nosso ministério valer. Façamos a nossa parte no reino de Deus, como fez Paulo, como fez Timóteo, como nos deu o bom exemplo Jesus. Todas as vidas, durante todo o ministério em que Jesus esteve aqui, Jesus impactou e transformou vidas e Ele é o nosso maior exemplo. Nós precisamos ser pequenos cristos e para isso precisamos nos revestir do poder de Deus. Não extinguir o Espírito. Não extinguir o Espírito, irmãos. Às vezes Deus fala aos nossos corações, move-nos com algo que queima em nosso coração para anunciarmos, para fazermos a obra do Senhor. E nós não damos voz ao Espírito, nós extinguimos o Espírito. E a palavra de Deus nos exorta, não extingais o Espírito Santo de Deus. Não anuleis, não apagueis, não façais isso. Deus deu a vocês um Espírito que é um Espírito de poder, de amor, de moderação, para que vocês cumpram o ministério, o ide, o anunciar, o pregar. Vivamos o poder que habita em nós de transformar vidas, lugares, situações. Esse é o desafio dessa campanha de missões. E que Deus encontre em nós corações quebrantados e contritos, que possam se submeter a ouvir a voz do Espírito e a seguir em toda a direção que Ele nos der. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor quer fazer por nós e através de nós. Mas nós precisamos permitir, nós precisamos dar lugar. Nós precisamos buscar mais do Espírito, encher-nos do Espírito e não cumprir a concupiscência da nossa carne, que a nossa carne só quer comodismo, e o comodismo nos aniquila, o comodismo nos anula. E aí ele diz assim, né, para nós, viva o poder do transformar. Que Deus nos abençoe nesse momento, né, em que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Vamos nesse momento orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, encontre em nós, Pai, corações quebrantados e contritos. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos nos voltar para Ti. E, ó Deus, de verdade, Senhor, que nós possamos viver o poder de transformar. Que Teu Espírito tenha liberdade para agir em nós e através de nós. Que nós não venhamos extinguir o Teu Espírito, Deus, mas que o Teu Espírito possa abundar em cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, ó Deus, de verdade, despertar esse dom que há em nós, o dom do Teu Espírito, de poder, de amor e de moderação, de fortaleza, de equilíbrio, Deus, para fazer a Tua obra. Pai, em nome de Jesus, queremos clamar ao Senhor, Pai, que haja em nossos corações ardente amor pelo Senhor e pela Tua obra.
E que o Senhor, quando vier, Pai, nos ache, Senhor, de pé, para nos encontrarmos contigo, Pai. Livra o mundo, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Traz a tua solução, Pai, para esse mal. Queremos clamar ao Senhor, meu Deus, que a tua palavra seja proclamada, anunciada, apesar de, e que em nome de Jesus muitas vidas se rendam aos teus pés, que possamos passar toda essa provação e sermos vencedores, Senhor. Pai, em nome de Jesus, guarda teu povo desse vírus mal e de todo e qualquer mal. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor de cada um de nós, onde nós estivermos. Mas também, Pai, em nome de Jesus, tira de nós todo medo, tudo aquilo que pode nos impedir, Senhor, de fazer a tua obra, para que com ousadia e autoridade no teu Espírito, a tua palavra seja proclamada através de nós, a tempo e fora de tempo. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos e amigos que nos ouvem. É um grande prazer estarmos juntos na obra do Senhor. E que Deus esteja nos abençoando e abençoando a cada um, onde quer que estejam. Lembrem da oferta de missões. E vocês podem estar se direcionando, entregando no próximo domingo na classe, ao professor da classe de EBD. Deus abençoe a todos. Um abraço.